Bom dia, boa tarde a todos, né? Primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estarmos reunidos aqui. Conforme eu já tinha adiantado na, naquela coletiva no qual nós informamos sobre a troca da comissão técnica, nós já ali declinamos os motivos e assim como nós também colocamos lá que o perfil do treinador que nós buscaríamos no mercado seria um treinador já da competição, a direção de futebol, através de toda a nossa diretoria, agiu de forma rápida e trouxemos esse treinador, que é um grande treinador do futebol brasileiro, que vem com um contrato mais longo, demonstrando que o Vila Nova ele pensa sempre, não somente na temporada, mas sempre um pensamento a médio e longo prazo, e a gente confia muito nesse novo ciclo de trabalho e que a gente volte o quanto antes ao caminho das vitórias. E estou à disposição de vocês. Beleza, então. Boa tarde, presidente. O senhor disse na última coletiva que a chance do senhor continuar no executivo era quase zero. Aí o senhor traz o treinador Humberto Louser, que passou por aqui em 2019, e com um contrato um pouco mais alongado, como o senhor disse. O planejamento, então, é manter alguém dessa diretoria para o ano que vem também? Na verdade, nós representamos um grupo de trabalho. Quando a gente chega e senta aqui, a gente está representando um grupo de trabalho, um grupo coeso, unido, que há 6 anos caminha junto. Nós sabemos de onde viemos, como nós pegamos o clube, o que nós já fizemos e aonde nós queremos chegar. Isso aí é senso comum entre todos nós. Então, nós temos um grupo unido e que o trabalho de quem está à frente, independentemente do nome, ele não vai parar porque tem o mesmo ideal. Então, nós temos um grupo unido. Lógico que nós sabemos que existe uma eleição e a eleição ela permite as situações, mas a gente é muito confiante na continuidade da ideia de trabalho que vem dando certo. Então, é isso e a gente, independente da condição que a gente tiver, participando da próxima chapa, a gente, assim como todos aí trabalharam, nós também não vamos deixar o clube à deriva na mão de qualquer um, não. Nós temos uma ideia do clube, uma ideia muito bem formatada, e por essa razão a gente trabalha sempre a médio e longo prazo, porque tudo que nós fizemos aqui no clube, nós fizemos para o clube. Nós não fizemos aqui para a nossa gestão, para o nosso mandato, a gente faz para o clube, que isso é o mais importante. Enquanto vários clubes do futebol brasileiro pegaram dinheiro de liga, derramaram, derreteram ele em jogadores, nós viemos aqui, buscamos pagar dívidas, construir patrimônio, melhorar a condição de trabalho, porque a gente sabe que isso é importante para o trabalho a curto, médio e longo prazo. Então, dessa forma, respondendo a sua pergunta, Baronil, nós temos um grupo de trabalho, e a gente acredita muito na sequência desse grupo, no idealismo, na diretriz, por essa razão, por a gente entender o quão importante é a gente trabalhar, e nós sabemos das dificuldades do campeonato, sabemos que a gente precisa trabalhar muito para a gente atingir o nosso objetivo, os objetivos da vitória, e a gente vai trabalhando jogo a jogo. Boa tarde, Hugo. Igor Santiago, Band News Goiânia. Hugo, nós sabemos que hoje o Vila Nova ele tem um filho que ele cuida todo mês, que são as dívidas que foram herdadas de outros mandatos. Quando essas dívidas forem finalizadas, a diretoria que estará à frente do clube vai conseguir dar passos maiores, talvez um time com uma folha salarial maior? Será realmente possível dar esse passo maior? Meu amigo, aqui a gente tem que trabalhar, né? Se em determinados momentos o jogador, vamos dizer, a gente tiver que trazer o jogador de 10, nós vamos trazer o jogador de 10, mas que daqui a pouco ele vai ganhar 100 e 200. Assim como nós já contratamos vários dessa forma. Então nós temos que sempre estar sabedores da dificuldade, mas eu quero dizer para você que essas dívidas elas não são dívidas que elas vão se findar em tão curto prazo. Nós estamos gerindo. Uma curiosidade, nós vamos para um jogo contra o Criciúma que o Vila vai estar pagando 2 treinadores na partida. O Eduardo, que a gente paga um acordo com ele, e nós temos o Loser, que a gente tem ele agora como nosso treinador. Então, isso aí são coisas que a gente vai estar gerenciando.
em nível de direção, todo o grupo vai estar gerenciando. E o que importa hoje é que a gente tem hoje condição de trabalho, nós temos uma assertividade importantíssima na contratação de atletas, que às vezes um ou outro a gente não vai fazer um alto investimento, mas o atleta que às vezes traz aqui, cito, por exemplo, o caso recente do James, estava jogando A2, depois de 6 meses está na Série A, foi vendido e pode ser que ano que vem está jogando primeira prateleira de Europa. Então, isso aí é coisa circunstancial e a gente tem que passar por cima dessas adversidades. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Loser também, todo mundo. Como é que ficou a questão da SAF? Né? Houve alguma evolução? Houve um recuo em relação a isso? Na verdade, houve muita especulação, né? Muita especulação de imprensa, essas coisas. Todas as tratativas em relação à SAF, elas são pontuadas através de uma empresa que presta consultoria para o clube. No momento, não tem nenhum tipo de negociação. O presidente do conselho já relatou o que tinha, né? O Bittar esteve presente aqui no dia que o presidente do conselho tratou dessa situação. Então, é um processo que o Vila não está com a faca no pescoço, que não vai ser entregue a qualquer um a toque de caixa, mas ao mesmo tempo está no mercado disposto a receber boas ofertas, porque a gente também entende que uma SAF consistente, consolidada, de um grupo interessante, ela pode ser algo benéfico para o clube, mas até agora não tem nada. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Loser e demais diretores da mesa. Sou o Gustavo da Rádio Bandeirantes, estamos ao vivo no Esporte em Debate. E voltando para a Série B de 2025, na sua última entrevista, após o empate com o Cuiabá, você trouxe uma frase de efeito, né? Enquanto houver bambu, ainda há flecha. E após o resultado contra o Novo Horizontino, esse percentual acabou ficando um pouco mais complicado. Qual que é o campeonato hoje que o Vila Nova vai disputar agora a partir da chegada do Humberto Louser? O campeonato que precisa vencer jogo. Que é como eu já falei, repito e já falo há muito tempo. Qual que são os objetivos de um clube? Ganhar jogo. Então, o objetivo nosso é sempre ganhar a próxima partida. E aí, no final da história, você vê o que aquilo ali te representa. Então, a gente sabe das dificuldades. Eu, particularmente, sou extremamente positivo com tudo que eu faço, porque a vida me formou assim. Eu nunca, na minha vida, fiquei achando muleta, reclamando. Pelo contrário, tive uma família que me deu uma base boa, um Deus à frente de tudo. Mas aqui, amigão, saiu de casa, tinha que andar de ônibus, ganhar vida, ninguém me deu nada de graça, e assim formou a minha personalidade de acreditar sempre. Porque nada foi fácil, e nada vai ser fácil. Não vai ser fácil para nenhum atleta que se torna profissional, ainda mais no mundo de hoje, para o treinador que aqui está, para vários colegas, pares de diretoria que têm história de vidas interessantes. Então, o objetivo nosso, ganhar sempre o próximo jogo, honrar as tradições do clube, e assim que nós vamos fazer. O bambu ainda existe. Lógico que nós perdemos uns dias aí pelo caminho, mas enquanto tem bambu, tem flecha. Só que nós somos realistas, sabedores da nossa realidade, que a gente precisa voltar a vencer o quanto antes. Nós vamos ter aí um adversário dificílimo. É importante a presença do torcedor, o apoio do torcedor em todos os processos que a gente faz dentro do clube. E nós nunca vamos abrir, deixar de acreditar e baixar a cabeça. Presidente, eu de novo aqui, mais velho dos setoristas que tem no momento, né? Companheiro Vitor Hugo, gente boa. Eu aprendi aqui ao longo dessa cobertura do Vila que sem estrutura é muito complicado chegar na Série A. Vários treinadores passaram por aqui e hoje a maioria deles elogiam a sede do clube, inclusive o Louser daqui a pouco pode falar sobre isso também, porque quando ele passou aqui só tinha um colchete ali, muita gente não sabe nem o que é colchete. E aí o que acontece? O torcedor está desmotivado por esta campanha desse ano. O que o senhor pode falar para o torcedor agora em questão, já que o contrato do Louser vai para o ano que vem, o que o torcedor pode esperar de agora em diante, presidente? Na verdade, as coisas são muito circunstanciais, né, Baronil?
porque está desanimado esse ano e nós fomos campeões goianos depois de 19 anos. Chegamos à terceira fase da Copa do Brasil, saindo para o Cruzeiro, que é hoje uma equipe que está na cabeceira da Série A. Nós não perdemos nenhum clássico para o nosso principal rival. Então, assim, nós sabemos que a nossa realidade, a nossa sociedade é uma sociedade muito imediatista. Tudo muito efêmero, e isso aí vai mexendo muito com a cabeça dos torcedores, né? Mas nós sabemos de onde nós viemos. Você sabe de onde nós viemos, o processo que está sendo construído. Então, nós sabemos aonde nós queremos chegar. E hoje, se a gente não fosse esse clube que está crescendo, que é um clube emergente, nós não estaríamos aqui sentados apresentando um treinador que recentemente foi campeão de uma Série B, que tem acesso, que tem trabalhos em Série A, que é um treinador que não está na descendente da sua carreira. Pelo contrário, é um treinador que ainda tem muito a crescer, que vai atingir grandes objetivos na carreira. Então isso aqui é o que materializa o nosso trabalho, um trabalho de uma diretoria, que aqui ninguém faz nada sozinho, desde os primórdios, desde do então Major Francisco Ferraz de Lima, e todos que vieram até agora, na condução do clube, deixaram o seu tijolinho. Eu posso dizer que essa gestão ela está deixando muito mais do que um tijolo. Ela está deixando paredes sustentáveis. Um processo sólido de crescimento. Então, a gente conta muito com o trabalho. Que Deus nos abençoe nesse jogo já de quinta-feira, porque a gente fica aí, estamos com gostinho aí, precisamos voltar a ganhar. Mas falo para você, nós estamos tendo um bom ano, cara. Talvez um dos objetivos, que é um dos grandes sonhos que nós temos, está ficando mais distante, mas não impossível, tá? Mas se for olhar para o retrovisor, nós estamos fazendo sim um bom ano. Então, eu sei que o torcedor está magoado, cria expectativa. Ele não está mais magoado do que nós aqui, mas nós temos um jogo duríssimo na quinta-feira e nós precisamos da presença e do apoio. Que vá quem vai apoiar, que vá quem vai com energia positiva. Se for para ir para um intervalo de jogo, antes do jogo, já começar a xingar, cara, fica em casa. Se você está com problema com a sua mulher, no emprego, fica em casa, vai assistir o jogo num bar, na casa de um amigo, às vezes lá. Aí, se não der certo no final do jogo, aí você tem todo o direito de xingar, mas, cara, nos 90 minutos, cara. E eu falo isso porque eu sou um torcedor de arquibancada. Eu não fui. Eu sou um torcedor de arquibancada. E o que eu falo aqui, que é o que eu levo para a minha vida, eu dou exemplo. Qualquer um que pode chegar aqui hoje, que me conhece ali de arquibancada, eu nunca deixei de acreditar. Eu sempre me pautei por questionar, xingar, faz parte, cobrar, demonstrar nossa frustração ao término da partida. Porque o futebol, meu irmão, e a vida, você está do lado só quando a coisa está boa e aí é muito fácil, beleza? Boa tarde, professor Loser, Guga da Rádio Bandeirantes. Bem-vindo de volta ao Vila, Goiânia. Bom tê-lo novamente no nosso convívio. E são mais de 6 anos desde a sua passagem por aqui. Uma passagem boa, apesar de curta. E eu quero saber de você o que você já encontrou neste momento em que você chega aqui ao CT, as diferenças, o que você vai ter à disposição para esse início de trabalho. Já aproveita para projetar não só o início de trabalho, mas a sequência, né? Um trabalho aí com certeza de preparação também para a temporada que vem. Bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, né, as palavras do presidente, de todos os seus pares, a oportunidade dada, dizer que estou muito feliz de fazer parte da família do Vila Nova.
E o que eu encontrei, totalmente diferente, né? Então, como foi frisado aqui anteriormente, até mesmo pelo teu colega e pelo presidente, é um novo Vila. Tive a oportunidade de vir aqui treinar e já me deparei e vi a mudança, né? Então, é um clube que vem tendo as suas conquistas, ela seja esportiva, como o presidente frisou, o título após muito tempo, por 2 momentos de Série B, um lutando até a última rodada e o outro fazendo excelente campanha. E como ele falou, um ano que obteve conquistas, obteve passagem de fases, mas também essa conquista, que muitas vezes não é olhada, né? Então, essa estrutura e esse legado que será deixado, que está sendo construído, isso é muito importante. Então, o Vila tem uma mentalidade, como o presidente falou, direcionada por ele e os seus pares, dessa ambição de fazer o Vila Nova cada vez melhor. E para você ser melhor, para você figurar entre os melhores que estão na Série A, você precisa também ter esse investimento que muitas vezes não são vistos, né? Mas o que o Vila hoje tem, como você bem frisou, que acompanha há muito tempo, mais longevo aqui, a transformação que foi feita. Então, isso é de grande valia e eu vejo como uma grande conquista. E isso pavimenta e te faz com que você consiga conquistar coisas maiores. Você se aproxima desse tão sonhado sonho que é jogar uma Série A. Para que você esteja lá, você precisa desses pilares, né? De ter uma boa estrutura, de ter um material humano muito importante. Quando a gente fala material humano, é a equipe de trabalho da casa, todo o seu staff, todo o seu corpo técnico, diretivo, isso é importante também. O seu torcedor, que é o maior patrimônio, e também a matéria-prima, que é o atleta, né? Que são os agentes transformadores desse processo. Então, quando você tem bem edificado esses 4 pilares, essa casa ela sobe, ela fica bonita e você conquista os seus objetivos. Você está mais próximo de conquistar os seus objetivos. Então, a gente chega aqui encontrando tudo isso, sabendo do nosso desafio, mas, como eu falei, muito feliz de fazer parte dessa família. A gente sabe aquilo que nós temos de imediato a atacar, certo? O clube vem a 7 jogos sem vitórias, então o primeiro momento é de impactar nessa questão mental, emocional, para que o atleta ele traga à sua memória, de fato, aquilo que traz confiança para ele, aquilo que traz esperança, aquilo que de fato ele domina, aquilo que de fato ele tem de capacidade, porque ninguém desaprende a jogar futebol. Então, é um momento ruim de 7 jogos, a gente sabe que isso faz com que o atleta, emocionalmente, mentalmente, acaba tendo um pouco de receio de fazer aquilo que ele consegue fazer naturalmente quando as coisas estão fluindo mais favorável. Então, o que cabe a nós é justamente nesse primeiro momento, ter esse impacto, ter essa conversa com eles, dar sustentação, trazer a confiança para que eles possam ir dentro de campo, já na quinta-feira, dar essa resposta. Como o presidente falou, é mais um jogo duro, né? A gente vai jogar contra um adversário que no início da rodada era o primeiro, era o líder, mas a gente tem as nossas fortalezas também, a gente sabe aquilo que a gente precisa fazer para neutralizar o adversário, para explorar, para conquistar esse objetivo, e desde já a gente conta com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe que ele está ferido, mas eu sei também o quão é importante o torcedor do Vila. Eu já vim jogar aqui várias vezes contra e sei que é muito difícil enfrentar o Vila Nova dentro do Oba ou no Serra, em qualquer lugar, porque é um torcedor apaixonado e também tive ele por pouco tempo ao meu lado. Então, gostaria novamente de contar com o apoio deles para que eles possam, do início ao fim, apoiar esse grupo, dar esse voto de confiança para que juntos, porque, como eu falei, ele também é um alicerce, é um pilar para que a gente consiga ter voos maiores. Então, a gente chega com muita fome de conquista, com muito desejo, sabedor daquilo que a gente precisa fazer. Eu costumo dizer que futebol é caótico e desafiador, então a gente é movido a desafio, então a gente atacar tudo aquilo que a gente precisa para que a gente, primeiro, volte a vencer, para que assim as coisas possam fluir mais naturalmente. Aí a tendência é que o atleta potencialize, eleva o teu nível de jogo, e você se aproxima mais do resultado quando isso ocorre.
Boa tarde, Loser. Seja bem-vindo ao Vila Nova. Igor Santiago, Band News Goiânia. Loser, você tem pela frente agora uma reta final de Série B, mas, como frisou o Baronil, você tem também um contrato válido até o fim da próxima temporada. Então, consequentemente, você participará do planejamento para o próximo ano. Essas partidas finais da Série B, você vai fazer uma análise em cima do elenco atual sobre jogadores que podem permanecer ou não para o próximo ano? Olha, o futebol você faz avaliações e análises constantes, não somente em jogos, mas também em treinamento, né? Tem alguns atletas que já têm contrato para o ano que vem, outros atletas também já sendo monitorados. Como o presidente mencionou aqui, a gente vem para um contrato um pouco mais longo até o final do ano que vem e a gente vai sempre buscar a evolução. O desafio nosso é justamente isso. Eu sou um cara inquieto, eu posso estar na liderança, como eu já estive em outras oportunidades, e eu sempre vou buscar algo a melhorar e evoluir. Eu não acredito na limitação do ser humano, eu não acredito na estagnação do ser humano, eu acredito que o ser humano ele não tem limite. Então, partindo disso, por a gente ser animais de imitação, de colocar em prática aquilo que a gente vive de ambiente. Então, quando você tem um ambiente com a mentalidade vencedora, quando você tem um ambiente que desafia diariamente, quando você tem um ambiente que te estimula a evoluir, a tendência é que você cresça. Então, é isso que a gente vai implementar. Já começamos a implementar desde o nosso primeiro dia. A busca é justamente para a excelência. A gente não negocia o esforço, a gente não negocia a excelência. Então, já conversamos isso com os atletas. E quando você leva para campo essas ambições, esses pilares, você se aproxima de conquistar coisas grandes. Então, é claro que a gente tem que olhar por agora, mas também já direcionando para 26, né, para que a gente possa também ter essa temporada do ano que vem com grandes conquistas e conseguir esse sonho. Então, para esse sonho ser atingido, a gente também precisa alcançar algumas questões aqui também, alguns resultados, para que a gente possa, assim, fazer um clube de mentalidade forte, mentalidade vencedora. Então, é isso que eu acredito, muito na energia que é empregada no dia a dia. E, como eu falei, eu só acredito, como eu sempre falo, eu só acredito em Deus e trabalho, são nessas duas coisas. Então, Deus nos deu a oportunidade, nos deu o talento, o dom, a capacidade, e agora cabe a nós trabalharmos muito, e isso iremos fazer. O torcedor pode ficar tranquilo que não irá faltar dedicação, empenho, respeito à instituição. Esse é o compromisso nosso com o clube, com a instituição, e a expectativa é que a gente possa conseguir implementar tudo aquilo que a gente anseia e que os atletas também consigam, o mais rápido possível, trazer a tua melhor versão, o teu melhor jogo, porque isso vai nos levar a conquistar grandes resultados, e aí ao final da temporada a gente vai ver aquilo que nos reservou, mas muito o que vai nos reservar vai depender do nosso comportamento e aquilo que a gente fará, que a gente começou a fazer a partir de agora. Boa tarde, Humberto. Roberto Baronil, Rádio Difusora. Não me apresentei para os diretores, que já está cansado de me ver todo dia. É para você especial, te vi em 2019. Vou relembrar um negócio aqui que o presidente tocou no assunto na semana passada, na coletiva. Em 2023, faltavam 6 rodadas. Um jogo lá em Tombos, gastei mais ou menos umas 18, 20 horas de carro para cobrir o Vila lá. Nós estávamos ganhando o jogo 1-0, perdemos de virada. Eu quase fui execrado lá, quando eu falei para meus companheiros, que era o Paulo Massad e o Tim, que o Vila ia chegar ainda. Naquela oportunidade eu falei para os dois. Quase me mataram. Beleza, viemos embora. No meio do caminho dei a notícia da queda do treinador à época. O Vila pegou uma arrancada e conseguimos, chegou na grande final lá. O resultado todos já sabem. Eu não vou nem perguntar sobre o seu trabalho para 26. Vou perguntar para agora. Essa semana também fui xingado, porque eu disse que eu ainda acredito. E olha que temos mais jogos, 9. É nessa metodologia que você vem também, pensando ainda nesse resto de ano? Eu vivo sempre o presente, né? Eu vivo o próximo jogo, porque uma jornada longa, como é a Série B, Série A, 38 rodadas, quando você começa a projetar muito lá frente, o excesso a ansiedade, né, é excesso de futuro. Então você começa a ficar mais ansioso e o natural não acaba fluindo, né? E você esquece o agora, aquilo que te cerca no momento e que de fato você precisa. E a mesma coisa, a depressão é excesso de passado. Então o que passou, o que nós fizemos, nos trouxe até aqui. A gente não mereceu nem mais nem menos. Eu não acredito nisso. Se tivesse ocorrido isso, acontecido isso. Nós estamos onde deveríamos estar e o que nós produzimos nos trouxe somente até aqui. Então, é viver o agora.
e viver o próximo jogo. O próximo jogo para nós tem que ser final de Copa do Mundo. Então nós temos que canalizar nossa força, nossa energia para esse próximo jogo. O que precisa ser feito para vencer a equipe do Criciúma? Então a gente tem que traçar nossa estratégia, trabalhar para isso, se preparar para isso, viver isso, certo? Colocar nossa mente para isso, para quando acabar o jogo, nós vamos pensar no América Mineiro. E o que vai precisar do América Mineiro? Vencer novamente. E assim nós vamos vivendo passo a passo. Cada rodada ela aumenta ou diminui a sua distância ou do seu sonho, e é assim que nós vamos vivendo. Então é pensar no Criciúma, é o que cabe a nós, porque nós temos esse jogo marcado. Então canalizar nossa força, nossa energia para essa preparação, que será um jogo difícil, mas tenho certeza que chegaremos muito bem preparados para que a gente possa quebrar essa marca incômoda de 7 jogos sem vitórias, já com essa primeira vitória, para que assim a gente continue a sonhar. E mais importante, a melhorar. Nós precisamos focar na nossa evolução, na nossa melhoria, porque quando você melhora, quando você evolui em algo que a gente já identificou que é preciso, você se aproxima do resultado de vitória. E quando você vence, você se aproxima de viver o extraordinário. É isso que a gente vai buscar até o fim da nossa jornada aqui dentro do Vila Nova. Loser, boa tarde. Vitor, do Globo Esporte. Como alguém que já teve a glória máxima da Série B, né? Depois de ter conhecido o clube e os jogadores, tendo essa experiência de sucesso na Série B, o que é que você traz, o que é que você pode dizer sobre como tem que ser? Você já falou um pouco, mas eu queria ouvir um pouco mais, sobre como tem que ser, de acordo com a sua experiência, e essa reta final do Vila Nova. Olha, trazer primeiro isso, né? Viver o dia a dia, viver o próximo jogo, eu acredito muito nisso. Aquilo que vivenciamos em outras equipes, como eu falei, nos trouxe até aqui. Cada clube que você trabalha, cada etapa que você trabalha, você traz aprendizado. E eu, como eu falei que eu sou inquieto, eu sempre estou buscando a minha evolução, como pessoa, como profissional. Então, quando a gente acha que já sabe tudo, quando você acha que que já tem um conhecimento, você vai estagnar e você vai ficar refém dos seus resultados. Então, eu procuro sempre a melhoria, a evolução de como eu posso fazer para ganhar. O que eu posso fazer para poder ganhar, para fazer um trabalho melhor, para poder evoluir. O ganhar não é só o resultado final do jogo. Infelizmente, hoje se baseia muito nisso. Como nós falamos, o Vila conquistou muitas coisas. Resultado esportivo? Sim, o torcedor, a imprensa queria o acesso, queria isso, mas isso também é um legado, é uma conquista, a transformação que o clube tem. E assim conosco também, o treinador também ele tem papel fundamental na inserção de atletas da base, fazer com que esse atleta, você termine essa construção dele, que você oportuniza tempo de jogo para ele, para que ele possa ter resultado, ofertar resultado esportivo para o clube e depois vendas futuras. E a gente conseguiu em todos os lugares que nós passamos. Então, fazer com que esses atletas oriundos da base também fossem inseridos no processo, trabalhassem, nos ajudassem a conquistar resultados, em consequência desses resultados também trazer recursos financeiros para o clube, que é importante para fazer as melhorias tanto na base como em cima. Então, isso também é uma conquista do treinador. Então, o que me traz de uma maturidade maior, essas vivências, é justamente isso. A gente já passou por algumas coisas, é claro que cada casa vai te trazer uma novidade, mas a gente chega preparado para poder fazer o nosso melhor aqui e cumprir com aquilo que eu tenho como missão, né? Quando eu escolhi ser treinador, minha missão é facilitar o jogo do atleta, melhorar o jogo dele e, se possível, contribuir com o aspecto social dele também, porque eu não dissocio o ser humano do atleta. Primeiro vem o ser humano, para depois o atleta, e eu acredito que quando o ser humano está na sua plenitude, ele está no seu melhor, que as coisas estão tudo no seu natural, ele tende a render mais. Então é esse aperto de parafuso que a gente vai fazer para poder tirar o melhor de cada um desses. Muitos atletas que hoje não estão rendendo, já renderam muito aqui, ou em outros lugares que despertaram o interesse do Vila Nova em contratá-los. Então, esse é o nosso desafio de imediato, fazer com que esses atletas que estão em baixa, eles cresçam, e aqueles que estão bem, que eles possam aumentar ainda mais o seu nível para a gente conseguir esses resultados que tanto nos incomodam. Então, é viver esse Criciúma para que a gente possa quebrar essa marca que é incômoda, é ruim perder. Ninguém gosta de perder, eu sou mais um. Então, a gente vai trabalhar muito para poder vencer esse oponente que é muito difícil, mas como eu falei, nós temos muitas virtudes, nós temos muitos valores e é trazer à nossa mente aquilo que nos traz de fato esperança para que a gente possa voltar a vencer. Ô Loser, pelas suas palavras e pelos números, né, pela sua carreira até aqui, Sul-Americana, Brasileirão Série A,
Série B, Copa do Brasil, esse ano também você disputou. Se reinventar, pelo visto, é todos os dias, né? Mas a Série B, que é um título que você conquistou lá atrás com a Chapecoense, para muitos, né, a Série B é um campeonato muito difícil. E futebol não é uma ciência exata. Mas existe uma receita para a disputa da Série B? Você que disputou tantas, existe uma receita para poder chegar no sucesso numa competição tão complicada como é a Série B? Olha, o futebol ele está muito intenso, o nível de competitividade ele é muito alto, por isso que nós falamos aqui que a gente não negocia o esforço. Alguns pilares nossos também, alguns mantras, né? Que o esforço é um deles, o esforço é inegociável. Esse é um mantra nosso que vai ser enraizado aqui no nosso dia a dia. E a Série B, o resultado da vitória e a derrota, ela anda muito próximo. São pequenos detalhes mesmo. É você deixar de correr para trás, é você não botar um pé numa bola, é você perder o teu nível de concentração para aquele momento, não viver o jogo. Então, esses aspectos aí acabam fazendo que você oferta ao adversário o resultado de vitória. A Série A não, já tem um distanciamento, porque algumas equipes têm um poderio financeiro de investimento muito mais alto que outras, então isso distancia. É muito difícil. O último colocado, o futebol te permite isso, mas se você puxar o time no jogo na Série A, o último ganhar do primeiro. Isso é quase, não vou falar que é impossível, que o possível também não acredito. É até alguém lá e fazer. Então, mas é muito raro. Agora, a Série B isso ocorre. E nós tivemos um exemplo nessa rodada. Então, você pode puxar todas as outras. Então, isso faz com que você sonhe, que você acredita. Aquele título nosso da Chapecoense, a gente ganha por causa de um gol de diferença, com gol aos 48, 49 do segundo tempo, um gol de pênalti, uma cavada do Anselmo. Então, nós acreditamos até o final. E eu tenho isso, como o presidente falou, de acreditar. Lógico, ninguém é otimista inconsequente, mas a gente tem que ser otimista, de olhar o copo meio cheio, mas de acreditar, de lutar, de não aceitar quando você tem um revés. Eu sou um cara que eu sempre vou buscar os porquês. Por que eu ganho, por que eu empato, por que eu tenho um revés. Então, entender isso de fato, para que a gente possa estar sempre bem e sempre trabalhando para o melhor. Então, é isso que a gente vai procurar trazer para cá, como experiência que a gente já tem, vivência que a gente tem, porque é isso que a gente acredita que a Série B exige para que você bate no topo. Até para fechar com você, Loser, até em cima desses números aí, né, quando eu disse que eu ainda acredito muito ainda nesse acesso, é por conta disso. Você citou agora há pouco, se ganha 1, 2, 3 jogos, já está lá em cima de novo. E a gente vê que esse campeonato, ele está muito nivelado. Ele está muito nivelado. Ninguém conseguiu sair, por exemplo, agora nessa rodada, que conseguiu sair da casa dos 50, dos 40, entrando nos 50. Como é que você vê esse campeonato de 2025 da Série B? Olha, quando eu comecei, eu já tinha feito uma projeção, como eu sempre faço, né? O que os clubes contratam, como está sendo o investimento, quem são os treinadores, se permaneceu ou se está chegando, como foi o estadual do clube, isso. E é o dever nosso, né? Fazer esse estudo. E naquele momento a gente já previa isso, eu já falei em outras oportunidades isso, que seria a Série B mais disputada, mais difícil e mais equilibrada. E a tendência é que ela continue assim, daqui para frente. Então, eu vejo esse equilíbrio e ele está sendo demonstrado em termos de resultados e emparelhamento ali de classificação. Então, muito difícil. A Série B, ela de fato é nivelada, tem boas equipes que estão lá embaixo, tem equipes que fizeram investimento muito grande, que agora, por causa do Atlético Paranaense agora, que deu uma recuperada, que é um exemplo, o Criciúma é um outro exemplo, eu até falei isso com os atletas, há umas 15 rodadas atrás ninguém colocava, o próprio Atlético estava em baixa, hoje já está brigando, já estão falando que é postulante a título, pela capacidade e a maneira como vem jogando. Então, como eu falei, vamos viver hoje, vamos viver o próximo jogo, e aí a partir dali a gente vai aumentando as nossas expectativas, aumentando os nossos sonhos, e em cima disso a gente vai trabalhando. Mas a busca imediata, aquilo que a gente tem que atacar de imediato é justamente o que? A nossa evolução, a nossa melhoria, a nossa performance, que é isso que de fato irá nos levar ao resultado de vitória. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente vai trabalhar bastante, para que já na próxima rodada a gente consiga esse resultado.